Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo de One Punch Man, mas não um vídeo que estamos acostumados aqui. Não é um review, não é uma teoria, é pra comentar sobre a terceira temporada de One Punch Man, o que aconteceu com o anime de One Punch Man pra entrar pra história da pior maneira possível, como sendo um dos animes mais mal avaliados, inclusive desse século aqui, né? E de todos os tempos, muito possivelmente, se continuar dessa forma. Vou trazer aqui para vocês explicando o que aconteceu, os motivos dessa queda tão drástica e dramática de One Punch Man e como pode corrigir isso. Bom, assista esse vídeo até o final, tá bom? Você vai gostar bastante. Se você é novo no canal, assiste na maciota. E se gostar, eu peço para se inscrever. Agora, se você é careca, nível... não vai nem deixar like, não. Nível Saitama, deixa o like nesse vídeo aí. E vamos falar tudo sobre a infeliz queda de One Punch Man. Então vamos lá, meus amigos, One Punch Man tem a sua webcomic que deu boom na série, mas foi o mangá realmente que trouxe toda a escala global de fama que essa série carrega. E o mangá de One Punch Man é escrita por One, o autor original, e desenhada por Yusuke Murata. E a série é simplesmente incrível. É uma sátira do arquétipo do típico herói invencível que te cativa pelas cenas, roteiro envolvente e toda a comédia que cerca a história. A combinação desses dois gênios deu origem a uma das séries mais divertidas e incríveis de todos os tempos. Parte da genialidade de One Punch Man reside em inserir o mito do Superman americano no contexto da ansiedade cotidiana de um assalariado japonês. Saitama, o super-herói entediado que derrota todos os oponentes com um único soco, se preocupa mais em pagar o aluguel ou em perder promoções do supermercado. As batalhas fantásticas se ancoram na realidade econômica mundana, o que faz você criar uma conexão orgânica com a série. A primeira temporada do anime de One Punch Man é fantástica, tá? Faz jus sim ao nome da série. A segunda temporada, infelizmente, teve uma queda considerável na animação, o que já levantou um alerta nos fãs para a tão aguardada terceira temporada. E bem, 6 anos depois, os fãs estavam certos no fim das contas, porque a terceira temporada se tornou algo tão ruim que ofuscou a segunda temporada. Decaiu muito. E não só isso, One Punch Man oficialmente acabou se tornando uma das piores animações com pior avaliação da história, batendo seu próprio recorde com cada novo episódio lançado. Só para vocês terem ideia, o 6º episódio, chamado Motor Heroes, possui uma nota de 2.7 de 10 no IMDb, tá? Saiba de uma coisa, galera, eu cresci vendo animes nos anos 90, ao qual as animações não eram lá grandes coisas, você não tinha uma série animada como Kimetsu no Yaiba, o máximo de qualidade que você tinha eram em filmes como Akira, que continua atemporal, parece uma animação feita nos tempos atuais, mas os animes em grande parte tinha uma animação muito característica daquele período e a gente não se atentava tanto a isso, até porque o que tinha passando na televisão era o que estava disponível, você gostava, você amava, você riscava na sua pele e carregava na sua mente para o resto da sua vida. E como eu venho dessa geração manchete, né, anos 90 mesmo, eu nunca me importei muito com o estilo de animação ou se alguma coisa aqui tá ruim, se deu uma decaída. Eu confesso que isso é um erro meu porque acaba baixando muito o meu senso crítico quanto à parte de animação. Mas bem, eu como vocês passei por diversos momentos icônicos de animações ruins, como o temível Berserk de 2016, todo em 3D, horrível, que virou uma série de memes, e isso foi acendendo um alerta porque cada vez mais a gente foi vendo umas coisas muito ruins, como Nanatsu no Taizai, tivemos The Promised Neverland, tivemos Junji Ito agora, e infelizmente chegamos em One Punch Man, que assim, de todas essas eu sempre achei engraçado, eu ri dos memes, mesmo Berserk que eu amo muito, mas One Punch Man me incomodou. Vou falar pra vocês que, assim, se eu sou um cara que tem um filtro muito baixo para me incomodar com a animação, fiquei incomodado, imaginem quem já fica mais atento a isso. E tem uma coisa muito interessante quando você começa a reparar em erros dessas séries, que você nunca mais vai conseguir ver um anime da mesma maneira diferente, porque você sempre vai começar a reparar em aspectos mais técnicos. Isso vai acontecer com você ou com qualquer um que acabe tendo um ponto ruim sendo mostrado no anime, tá? One Punch Man, terceira temporada. A série parece inteiramente animada em PowerPoint. Imagens contêm erros grotescos com personagens que têm 6 dedos. E tudo bem, acontece em One Piece mesmo. Tivemos um erro muito parecido com um personagem de 6 dedos, mas não só isso, temos cortes de imagens com erros crassos, como esse cabelo do samurai atômico cortado
no pente. O terceiro episódio da terceira temporada, galera, tem um erro assim que eu acho inacreditável, que coloca até em dúvida todo o futuro da temporada. Durante a luta do Garou contra o Estripador Real e o Deus Inseto, o Estripador Real é repetidamente animado com o corpo de uma mulher. A sua forma normal é um homem, só que não avisaram, acho que a equipe de produção. Gente, os caras erraram o gênero de um personagem. E não é nenhum tipo de inclusão. Não, eles erraram realmente. Eles acharam que era uma mulher, assim. Eu não sei o que pensar disso, né? Aí depois você tem outras cenas. Chegaram a fazer a Capitã Mizuki com 3 peitos. Assim, eu sei que tem uma galera que curte um fanservice, mas desse nível eu não sei muito bem o que pensar, tá? Fora isso, tá? Fora essa parte do PowerPoint, o excesso de speedlines no fundo é de sangrar os olhos. Notem uma coisa, speedlines são essas linhas que você vê em praticamente todos os animes. Isso daqui é a forma mais genérica e superficial de se criar uma cena de ação, tá? Temos em One Punch Man, só para vocês terem uma ideia, uma sequência de quase 3 minutos, feita inteiramente usando esse artifício, sem parar. Então assim, não é somente uma animação em PowerPoint, temos alguns erros assim que são realmente muito grotescos, né? E aí faz você se perguntar, por quê? O que está acontecendo com a terceira temporada de One Punch Man? Essa série, ela já foi conhecida pela animação de alta qualidade, principalmente na primeira, né? Cenas de ação, dinâmicas, todo o esforço investido na primeira temporada nunca vai ser esquecido. A segunda temporada já representa um retrocesso, mas a existência da bem animada primeira temporada ainda prova que é possível investir-se em grande esforço e orçamento na produção de um ótimo produto. Agora essa terceira temporada, o que aconteceu, galera? Ela foi feita com um mínimo de esforço, possivelmente com um orçamento extremamente baixo, em que o estúdio evitou animar cada segundo possível de cada episódio, optando por desenhar imagens estáticas, individuais e aplicar uma animação pseudo a elas, semelhante a como se anima imagens em uma apresentação de PowerPoint. Então isso geralmente, sim, é feito para economizar dinheiro, pois para uma cena animada de verdade, os artistas precisam desenhar vários ou centenas de quadros para conseguir animar a imagem de uma forma fluida. Existem inúmeros truques que um estúdio pode fazer para reduzir os custos. O problema dos estúdios é que agora os fãs conhecem esses tipos de truques. Infelizmente, a terceira temporada está repleta de cenas em que ou nada se move ou as animações são pseudotextuais no estilo PowerPoint. Tá? O fato de One Punch Man ser supostamente uma série de ação e luta torna ainda mais gritante o fato de que as cenas de luta não são animadas de verdade, mas apenas imagens estáticas com tremores ou truques semelhantes. Tem inclusive uma piada que está rondando agora dizendo que o próprio mangá de One Punch Man tem mais quadros que cada episódio da terceira temporada. Mas por que isso aconteceu? De quem de fato é a culpa? Houve essa onda de indignação entre os fãs de longa data devido a essa má animação, e é um sentimento que só se intensificou com essa espera de longos 6 anos entre a temporada 2 e a 3. E com tantos episódios mal feitos e apressados, o dedo acabou sendo apontado diretamente para o estúdio JC Staff, que assumiu a responsabilidade pela animação a partir da segunda temporada, tá? O estúdio de One Punch Man, no entanto, tem um defensor inclusive na figura de Vincent Chansard, que é um artista de One Piece. Ele falou em uma transmissão ao vivo no YouTube que comentou que muita gente está culpando o estúdio JC Staff, mas é um pouquinho mais complexo que isso. Às vezes não se trata somente do estúdio de animação, às vezes trata-se do comitê de produção que supervisiona tudo, ou seja, a galera acima do próprio estúdio. O principal problema com animes parece ser a produção apressada, eu acho que isso é um fato. E é verdade que já se passaram 6 anos desde a estreia da horrível segunda temporada de One Punch Man. E o que aconteceu nesses 6 anos? A Bandai ignorou essa passagem do tempo. Ela não aproveitou esse tempo para planejar um bom cronograma para entregar ao estúdio para uma produção da terceira temporada. Isso diminuiu o tempo útil deles. Além de tudo, além de ignorarem todo esse tempo que tinham disponíveis, eles fizeram uma imposição de um cronograma apertado a toda a equipe de animação. Eles também trocaram membros importantes da equipe e animadores e, como resultado,
o anime agora está repleto de problemas e até está sendo apelidado de One Frame Man, tá? O animador Takashi Hashimoto, que tem um bom currículo, tem Your Name, Ghost in the Shell, Dragon Ball Super Broly, ele respondeu um pouco às críticas da terceira temporada de One Piece, mas eu acho que ele só acabou inflamando mais e mais as coisas. E por quê? Bem, vejam o que ele disse aqui, abre aspas. One Punch Man recebeu muitas críticas e com isso quero dizer de pessoas do exterior que assistem ilegalmente. Eu acho que as pessoas envolvidas na produção provavelmente estão se sentindo muito mal. Todos concordam que não estão tentando fazer algo ruim, mas estão sendo criticados pelos mínimos detalhes. Onde devemos depositar nossa motivação? Serei franco, algo em que investimos nosso coração e alma será transmitido nas próximas semanas. Se as pessoas disserem que é uma porcaria ou um teatro de papelão, tudo bem, mas trabalhamos duro até o fim. Então, por favor, pensem nas pessoas que estão criando as imagens nos bastidores. Eles não estão fazendo isso como voluntários, é um trabalho. Quanto mais vocês a pressionarem, mais funcionários irão embora. Com toda certeza, fecha aspas. E assim, eu sinto muito pela equipe de animação. Tá? Eu realmente entendo o que aconteceu aqui pelo prazo curto. Mas, se as pessoas vão reagir de forma tão negativa ao programa, talvez seja melhor se desconectar por um tempo também das redes sociais e não falar que é culpa de quem assiste ilegalmente. E assim, o Japão ele tem uma visão, isso de forma bem geral, tá? Ele tem uma visão de que tudo no ocidente que a gente consome é de forma ilegal. Inclusive, por que tem tanto strike ocorrendo em canais de animes que fazem reviews como acontece? Porque pro Japão não existe fair use, não importa se você está usando uma imagem por 10 segundos, para eles tudo é pirataria, tudo engloba pirataria, tá bom? Então a visão deles é assim, se você consome o meu canal, você está consumindo de alguma forma a obra deles ilegalmente. Percebe como é uma visão limitada? Só que assim, não dá para ler o que não se vê. Mas querer dizer que a maioria das críticas vem de pessoas que assistem ilegalmente, tá? Os animadores tem muito medo de apontar o dedo publicamente para a Bandai. Então, o que eles precisam? Bodes expiatórios para descarregar suas frustrações. De quem é a culpa? Eles acham que é sua. Mas assim, a produção pode não ter tido a intenção realmente de entregar um produto ruim. Eu acho que ninguém acorda e sai de casa pensando, hoje eu vou fazer a pior merda que eu puder entregar para as pessoas. Não, as pessoas realmente se dedicaram ali, mas acontece que o tempo era curto. Só que assim, galera, tem um produto ruim saindo do estúdio. Querendo ou não, eles têm o nome deles ali. Ninguém deveria, obviamente, ser assediado, ameaçado, se sentir inseguro. Mas as críticas, elas são válidas para o estúdio também. E há um motivo para a comunidade estar reagindo negativamente. Isso aqui não é um desenho de uma criança de 5 anos, onde você pode perdoar muita coisa e ainda elogiar o esforço porque são crianças. Não, aqui a gente está falando de um estúdio com um nome de peso. Eles deveriam saber disso. Mesmo que os comitês superiores estejam tentando forçar eles a publicarem a porcaria que foi a terceira temporada, no fim das contas é o nome do estúdio que vai estar lá. E eles que são os profissionais. Então sinto muito aí pelas pessoas que se dedicaram de coração a isso, mas o que está na tela não é um bom produto. Críticas sempre devem ser aceitáveis. Ódio e bullying? Óbvio que não. Criticar animadores pessoalmente eu acho errado, mas isso não significa que o público não possa criticar algo ruim. Porque se deixarmos assim, a quarta temporada vai ser pior. Isso é, se ela for lançada depois desse desastre. Eu particularmente acho que existe um certo padrão que muitas séries precisam atingir em termos de animação aceitável, onde você pode se contentar com um nível de qualidade padrão se o resto, personagens, histórias, lutas em si, música, etc, também for bom o suficiente para sustentar a animação. Mas quando a qualidade cai abaixo de um mínimo, ao ponto de prejudicar ativamente a sua experiência, é aí que tudo desmorona e mostra que, talvez, sem surpresa, a animação importa sim para as animações. Eu entendo que a Bandai fez essas exigências absurdas de curto espaço de tempo, orçamento baixo, mas vamos lá, galera. Pega o episódio 26 aí de Evangelion, onde o Gainax simplesmente ficou sem dinheiro, né? Isso fica bem claro ali. Teria sido melhor. Esse episódio 26 aí é melhor do que toda a terceira temporada de One Punch Man, tá? E ambos não são muito bem animados, hein? Mas o primeiro, Evangelho, mostrou que a equipe tinha habilidades, só não tinha o orçamento. O segundo não parece muito bom nesse sentido. Você errar o gênero de um personagem, você cortar errado o cabelo de um, você colocar 3 peitos, aqui não é culpa da Bandai. E no fim do dia, o que eu acho que grande parte de nós fãs temos que entender é a visão de mercado que tem atualmente do mundo dos animes. Tá? Os fãs
não são mais os clientes, tá? É por isso que tudo está piorando, com algumas exceções, né? Alguns animes continuam lindíssimos, mas outros saem numa qualidade péssima. Por quê? O dinheiro agora está todo na transação B2B, Business to Business. É um modelo de negócio em que essas transações comerciais ocorrem entre empresas. Animes não precisam mais ser vendidos para nós. Eles são vendidos para Netflix, para Amazon, para Disney. Esses são os clientes deles agora. Então eu entendo que financeiramente a indústria está passando por mudanças. Grandes plataformas são agora os principais clientes, mas isso não significa que os fãs sejam irrelevantes. Mesmo que o dinheiro venha de acordos B2B, a base de fãs ainda molda a marca. A indignação nas redes sociais, as discussões online, o boca a boca influenciam a reputação global. Temporadas ruins são lembradas, criticadas e podem reduzir a demanda a longo prazo. Uma franquia como One Punch Man não sobrevive apenas com contratos corporativos. Ela sobrevive porque as pessoas se importam o suficiente com essa série para assistir, para ler e para falar sobre ela, para investir em produtos, em jogos e lançamentos internacionais. Os fãs não são irrelevantes não, somos o público que dá valor à propriedade intelectual. Se a gente só ficar em silêncio e realmente aceitar qualquer conteúdo de baixa qualidade, a gente está dando ao estúdio a impressão de que qualidade ruim é aceitável. Manifestar-se de maneira respeitosa é uma maneira sim de pressionar por uma melhor qualidade e principalmente responsabilidade. O lucro pode ter mudado, mas a influência não desapareceu não. Se os fãs deixam de se importar, a marca perde sua força. One Punch Man não merece passar por isso. Aliás, nenhuma série merece, né? Que as críticas sejam ouvidas e que se atentem que existe um limite mínimo sim para se apreciar qualquer história animada. E é isso, galera, eu fico muito triste assim, tá? Eu realmente comecei a ver as imagens e eu tava dando risada. Eu falei, eu vou assistir. E quando eu assisti aquilo, como eu disse, assim, o meu filtro de críticas quanto à parte de animação em si, ela sempre foi muito baixa por conta dessa coisa de não me importar muito. Eu sempre aceitava o que estava ali e me incomodou ao ponto de eu falei, não é possível. O que os caras estão fazendo aqui? É uns erros muito crassos, assim, a animação, você não consegue realmente assistir, você dorme no episódio, então não dá, tá? E você assistiu alguma coisa de One Punch Man? O que você acha aí dessa mudança tão drástica? Eu acho que o One e o Murata não mereciam que isso fosse feito com a sua série, mas está além deles, infelizmente, porque quando se vira uma marca, não são eles que controlam mais as coisas, sim a detentora dos direitos. Espero que mudem, realmente precisava refazer esse anime inteiro, mas que continue na quarta temporada, dando uma virada, dando uma guinada e que deem tempo suficiente para o estúdio entregar algo bom. Não podem se isentar, porque é o nome deles que está ali. Se eles assumiram essa responsabilidade, então eles sabiam já o que ia sair dali. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se gosta de One Punch Man, deixa um like e comenta aqui se você acha que tem um anime pior do que a terceira temporada de One Punch Man. Coloque sua análise aí. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.